Olá, garotada do Senhor, meus alunos amados. A tia está hoje aqui para a gente começar um novo trimestre de assuntos falando sobre a palavra do Senhor, certo? Hoje nós vamos começar falando nosso novo trimestre de maio, junho e julho. Nós vamos começar estudando na nossa escola dominical as parábolas de Jesus. Então, nós vamos passar 3 meses falando sobre as parábolas de Jesus. O que ela tem para nos ensinar, por que elas são importantes. Então, cada parábola, ela fala de uma importância, de um exemplo que Jesus falou para que nós podemos entender a grandeza do reino de Deus, certo? E hoje nós vamos falar da parábola, nome da nossa primeira lição, a descoberta do tesouro, que vai falar sobre a parábola do tesouro escondido, certo? Então, vamos lá. Como vocês se sentem quando vocês procuram uma coisa que não encontra? Fica procurando, vontade de encontrar, vontade de ter aquela coisa que está perdida, que não sabe onde colocou, e você procura, e aí de repente você encontra o que estava sumido, e era algo que você considerava um tesouro, uma coisa muito importante. Como é que você se sente? Eu fico muito preocupada, sem saber onde está, querendo logo encontrar, né? Eu fico assim, não sei vocês. Hoje nós falaremos sobre uma história que Jesus contou sobre um tesouro. Vocês sabiam que Jesus costumava contar histórias para ensinar a seus discípulos e às outras pessoas? Essas histórias se chamavam parábolas. Vocês sabem o que é uma parábola? Parábola é uma história curta que compara situações comuns do dia a dia com coisas que acontecem na vida real das pessoas, para falar e ensinar sobre o reino de Deus, para que elas tomassem uma decisão. A decisão de quê? A decisão de obedecer a Deus. Jesus contou muitas parábolas, que estão escritas nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Algumas estão escritas em mais de um livro da Bíblia. Por exemplo, tem parábolas que estão em Mateus, está em Marcos, tem parábolas que estão em Lucas e Mateus, certo? E outras somente estão em um dos evangelhos. Então, algumas estão escritas em mais de um livro e outras somente em um evangelho, como é o caso da nossa parábola de hoje. Ela só tem, as duas parábolas que nós vamos ler, ela só tem no evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 44 até o 46. Vamos lá abrir a nossa Bíblia e ler Mateus 13, do 44 até o 46, para saber qual é as duas parábolas que falam do tesouro escondido. Vamos lá? Para entender melhor essa história, me responda uma coisa. Quando alguém é muito rico, onde ele guarda o dinheiro que ele tem? Vamos pensar? Isso mesmo. Ele guarda no banco ou no cofre. Mas no tempo de Jesus não era assim. Era comum as pessoas enterrarem os seus tesouros. Quando o dono morria, se ele não tivesse contado para alguém onde estava o tesouro ficava esquecido. De acordo com as leis dos judeus, quem comprasse as terras teria o direito de ficar com todo o tesouro que estivesse enterrado ali. Vamos agora ler Mateus capítulo 13, versículo 44 até o 46. Diz assim: as parábolas
do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. As duas parábolas retratam a história de dois homens que encontraram algo precioso, tão precioso que venderam tudo o que tinham para conseguir o tesouro. Na opinião de vocês, o que significa o tesouro e a pérola nessas parábolas? Quem disse que se refere ao reino de Deus, falou certo. O reino de Deus é um tesouro tão fabuloso que todas as outras coisas perdem o seu valor. E como podemos encontrar esse tesouro? É mais fácil do que você imagina. Basta crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, acreditando que Jesus veio para a terra e morreu por nós, para nos salvar dos nossos pecados. E essa salvação ninguém tira ou rouba de você. Agora vamos para o versículo de Mateus, nosso versículo de hoje. Fica em Mateus, capítulo 6, versículo 21, que diz: Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? O nosso tesouro é aquilo que achamos muito precioso, o que é importante para nós. Quando damos muita importância a algo, dizemos que nosso coração está ali. Por isso, Jesus disse o versículo que acabamos de falar. Então, crianças, jovens, vocês têm que entender que o seu coração deve estar aos pés de Deus, crendo que Jesus é o seu Salvador, porque Jesus nos faz a ponte para chegarmos ao reino dos céus.